vamos abrir a palavra em Josué capítulo 21. Josué capítulo 21. Nós leremos no capítulo 21 de Josué, versículos 43 a 45. Josué 21, 43 a 45. Meus irmãos, a palavra diz: desta maneira deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, e a possuíram, e habitaram nela. O Senhor lhes deu repouso em redor, segundo tudo quanto jurara a seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos resistiu diante deles. A todos eles o Senhor lhes entregou nas mãos. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Amém. Meus irmãos, o apóstolo Paulo se dirigiu à igreja de Corinto para corrigir um desvio existente naquela igreja, porque algumas pessoas não criam na ressurreição dos mortos. Viam a vida limitada a este mundo. O apóstolo Paulo então diz: se a nossa esperança em Cristo se limita a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Quem pensa dessa maneira, quem entende que morreu, acabou, que a vida se limita a este mundo, de fato é extremamente infeliz. Imagine então uma pessoa que passa por sofrimentos na vida. A vida é constituída de vários sofrimentos, seja na saúde, seja na vida familiar. Há muita gente sofrendo. O que consola o coração é saber que este sofrimento não tem um caráter eterno, que há promessas de glórias para a nossa vida. A pessoa que sofre sem esperança, isto significa tristeza profunda. Mas nós poderíamos também imaginar a pessoa que vive bem, que vive alegre, cheia de vigor. Mas para tal pessoa, será que chega a morte e é o fim de todas as coisas? Será que a nossa felicidade está limitada a alguns dias? Ou então nós poderíamos imaginar o servo de Deus que luta diante da realidade do pecado, buscando viver uma vida mais santa, uma vida mais perfeita diante de Deus. Se não há uma herança eterna preparada por Deus para nós, será que a vida é constituída apenas de lutas e não existe um repouso verdadeiro para nós? Ah, meus irmãos, a palavra de Deus em inúmeros momentos fala a respeito de uma herança santa, perfeita, gloriosa e eterna que o Senhor preparou para o seu povo, e isto significa alento para nós, esperança para a nossa alma, luta nas adversidades, significado verdadeiro para a nossa vida. E este texto bíblico nos fala da herança que Deus concedeu ao seu povo, a Israel. Nós temos estudado o livro de Josué. O povo de Deus
que fora liberto de forma extraordinária pelo Senhor do poder de Faraó do Egito. O Senhor abriu o Mar Vermelho, o povo atravessou em terra seca. O Senhor protegeu aquele povo durante os 40 anos de peregrinação pelo deserto. O Senhor agiu de maneira poderosa e providente na vida do seu povo. O Senhor lhes deu vitória sobre inimigos, abriu o Jordão, e aquele povo entrou em Canaã, assim cumprindo a promessa do Senhor. Deus cumpriu a sua promessa. Josué conduziu a distribuição da terra de Canaã, de forma que as tribos de Israel herdaram as suas respectivas porções. É bom nós lembrarmos que a tribo de Levi não herdou terra, herdou cidades, porque era a tribo onde a tribo separada para servir nos altares. Destas tribos, a tribo de Ruben, de Gade e a meia tribo de Manassés ficou daquém do Jordão, mas eles atravessaram o Jordão para ajudar nas guerras e depois retornaram para a sua herança. Os demais herdaram ali, além ou dalém Jordão, a sua porção. O povo foi estabelecido na terra de Canaã, conforme a promessa que o Senhor fez há séculos a Abraão. A promessa que o Senhor repetiu quando tirou o povo do Egito. A promessa que o Senhor fez enquanto aquele povo caminhou pelo deserto. Nessa noite, meus queridos, a partir deste texto bíblico, nós queremos falar: existe herança de Deus para o seu povo. É claro que não se trata de uma herança imperfeita, corruptível, como são as heranças que nós recebemos neste mundo. Eu me recordo quando meu pai faleceu, no ano de 1990, ele deixou para os filhos uma fazenda onde nós vivemos quando crianças, mas aquela fazenda tinha a cara dele. E eu me recordo um dia em que eu estive lá. Uma casa enorme estava fechada. Silêncio absoluto. Eu entrei naquela casa, relembrei o passado, me assentei em um banco grande que ficava na cozinha, deitei um pouco naquele banco, relembrei o passado. Ali estava eu, diante de uma lembrança, diante de uma herança, mas herança sem a presença do Pai. A herança que Deus nos dá é a herança que nós vamos desfrutar nos braços dele, junto com ele, e para todos sempre. Pensemos, meus amados, nesta noite sobre a herança do Senhor. E eu quero considerar inicialmente que a herança que Deus concede ao seu povo é uma herança ampla, muito ampla, mas ao mesmo tempo restrita. Se você vai a um campo de futebol, existe ali um espaço considerável para receber tantas pessoas, mas certamente não um espaço suficiente para abrigar toda a cidade. Se você vai ao cinema, ali tem também um espaço interessante, mas não um espaço suficiente para abrigar todas as pessoas. Você pode olhar a sua casa e dizer: a minha casa é bem espaçosa, mas não é espaçosa o suficiente para abrigar todas as pessoas.
o Senhor concedeu ao seu povo a terra de Canaã. A terra de Canaã era uma terra ampla, suficiente para abrigar toda a nação de Israel. E o Senhor havia prometido: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu te darei. Embora uma terra ampla e suficiente para abrigar todos, era também uma terra e uma herança restrita. Porque nem todos entraram nesta herança. Os incrédulos que duvidaram da promessa do Senhor não colocaram os pés em Canaã. Moisés, o grande líder que conduziu o povo na saída do Egito, subiu ao monte, contemplou a terra, os seus olhos à distância viram a herança do Senhor, mas os seus pés não pisaram na herança do Senhor. Embora ampla o suficiente para abrigar a todos, restrita. Assim como no campo de futebol, a critério, você precisa ter o ingresso. Assim como no cinema, você precisa ter o ingresso. Assim como na sua casa é necessário ter um convite e é necessário que você abra as portas. Meus amados, a palavra de Deus em Apocalipse nos apresenta uma multidão inumerável na glória com o Senhor. Existe espaço para todos. Tudo que Deus faz é completo e é perfeito. Ora, no reino dele existe lugar para todos. Mas ele disse também que a porta é estreita. E são poucos aqueles que acertam por esta porta. Existe uma restrição, porque as condições não são estabelecidas por mim, não são estabelecidas por você, não são estabelecidas pelo homem, as condições são estabelecidas pelo Senhor. É melhor nós aceitarmos as condições de Deus. E as condições do Senhor exigem de nós arrependimento de nossos pecados. E as condições do Senhor exigem de nós fé em Jesus. E as condições do Senhor exigem de nós perseverança. Ah, meus amados, nós não podemos amar o mundo. Não podemos amar as vaidades do mundo. A exemplo da mulher de Ló, nos apegando a este mundo pecaminoso. É preciso olhar para frente, para a herança que Deus nos preparou e caminharmos em fé em Jesus, o nosso Salvador. A herança que Deus preparou para o seu povo é ampla, muito ampla, suficiente, inteiramente suficiente, mas ao mesmo tempo restrita àqueles que professam a fé em Jesus, aqueles que confiam no Senhor, aqueles que caminham em fé, aqueles cujos ouvidos estão abertos à palavra do Senhor, aqueles que não se iludem com os enganos e promessas deste mundo. Mas eu quero considerar também com os queridos nessa noite que a herança bendita do Senhor é terrena e ao mesmo tempo celestial. Quando Deus conduziu o seu povo para Canaã, o Senhor lhes deu uma herança aqui na terra. Uma herança geograficamente localizada no Oriente Médio. O povo adentrou aquela herança, plantou, colheu, ali criaram seus filhos, ali se organizaram como um país, ali frutificaram, foram abençoados. Mas, meus queridos, a promessa de Deus ia muito além de uma herança terrena.
porque aquela herança em Canaã prefigurava uma herança superior, uma herança celestial. Deus tem algo superior para o seu povo. O Senhor Jesus falou aos seus discípulos, discípulos que estavam em Canaã, discípulos que faziam parte da nação de Israel. O Senhor Jesus lhes disse: eles não são do mundo, como também eu não sou. Ele disse também: na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E de uma maneira ainda mais clara, mais direta, podemos dizer assim, o escritor aos Hebreus, relembrando a herança de Canaã, a terra de Canaã, a bênção que Deus deu ao seu povo, ele disse o seguinte: ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Meus irmãos, Josué disse: existe um outro descanso. Vocês chegaram em Canaã, construíram as suas casas, descansaram das guerras, plantaram, colheram, mas existe um verdadeiro descanso que ainda chegará. Meus irmãos, o povo de Deus caminha pela terra, o povo de Deus trabalha, o povo de Deus corre de um lado para o outro, o povo de Deus se reúne, visita, o povo de Deus se convive. Entretanto, o verdadeiro repouso e a verdadeira herança do povo de Deus não está na terra, está na glória, onde Jesus nos espera. Isso nos livra das ilusões deste mundo. Há pessoas que são de tal forma seduzidas pelo mundo, que vivem como se fossem viver para sempre aqui. Isso nos livra das desilusões do mundo, porque as pessoas, quando sofrem, muitas delas se desesperam. Mas quando nós entendemos que a herança nossa é celestial, existe esperança para a nossa alma e existe força para lutar diante da adversidade. A herança do povo de Deus é herança ampla, mas restrita. A herança do povo de Deus é uma herança terrena, porque hoje nós conhecemos a Jesus, nós servimos ao Senhor, nós temos paz, nós temos alegria, mas esta herança se cumprirá na glória com Jesus. Mas nós podemos dizer também que a herança do povo de Deus é herança fiel e graciosa. Moisés e Arão foram os grandes líderes na saída do Egito. Depois Josué assumiu a liderança no lugar de Moisés. Caleb também foi um exemplo de fé. Muitos outros servos de Deus se revelaram fiéis soldados do Senhor. Mas quando eles entram na terra de Canaã, o nome que sobressai, o nome repetido 3 vezes nestes 3 versos que nós lemos, não foi de Moisés, não foi de Josué,
foi de Yahvé, o Senhor. O Senhor prometeu, o Senhor deu, o Senhor lhes concedeu. Em uma das pirâmides do Egito, havia em um gesso o nome do rei ali gravado. Mas nesta mesma pirâmide, havia também em um granito o nome do arquiteto daquela pirâmide. Com o tempo, aquele gesso veio por terra, se desfez ali no meio, naquela pirâmide, mas o nome entalhado no granito permaneceu e permanece até os dias de hoje. Os grandes vultos da história passarão. O nome dos grandes líderes cairá por terra. Mas o nome do grande comandante, Senhor dos senhores, permanecerá para todo sempre. Quando Josué, lá no início das batalhas para tomar posse de Canaã, observava a cidade de Jericó, ele estava temeroso, porque Jericó era uma cidade murada, bem equipada. Quando ele viu aquele homem com uma espada desembainhada na sua mão, eu preguei sobre isso, e Josué pergunta: você é dos nossos ou dos nossos inimigos? Ele disse: não sou nem dos inimigos e nem do seu exército, porque eu sou comandante do exército dos céus e vim para ajudar. O grande comandante é o Senhor, que vai à frente do seu povo e introduziu o povo na terra de Canaã e lhes deu a herança. O apóstolo Paulo, ao se referir à humilhação de Jesus, ao seu sofrimento, à sua morte na cruz, em Filipenses, ele disse o seguinte: que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. O nome de Jesus reconhecido como Senhor sobre todos, e afirma: todo joelho se dobrará diante dele e professará que ele é o Senhor dos senhores, porque é ele quem concede herança ao seu povo. Estes versos que nós lemos dizem: o Senhor deu toda a terra que jurara dar. O que temos aqui? Nós temos a graça de Deus. O Senhor deu a terra ao seu povo. Nós temos a fidelidade. Ele jurou e ele cumpriu. Depois, um pouco adiante, diz: o Senhor lhes deu repouso em redor, segundo tudo quanto jurara a seus pais. Ele deu repouso, graça, conforme jurou, fidelidade. Depois diz: nenhum de todos os seus inimigos resistiu diante deles, a todos eles o Senhor lhes entregou nas mãos. Graça. Os inimigos não puderam resistir porque o Senhor os entregou nas mãos de seu povo. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel, tudo se cumpriu. Fidelidade. As promessas do Senhor não foram esquecidas, tudo se cumpriu. Meus queridos, o que nós temos com referência à herança eterna de Deus para as nossas vidas, deparamos no Novo Testamento. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, herança dada pelo Senhor.
Nós temos a palavra empenhada pelo Senhor ao seu povo. Aquele que está em Cristo é nova criatura, criatura sim preparada para viver nesta herança que o Senhor mesmo preparou. A palavra de Deus nesta noite se aplica a cada um de nós, se aplica àqueles que sofrem, porque existe herança para o povo de Deus. Se aplica àqueles que estão bem. A esperança nossa não está limitada a este mundo, é esperança eterna. Se aplica àqueles que lutam diante de tentações, de fraquezas. Existe glória preparada para o povo de Deus. O apóstolo Paulo, se dirigindo à igreja de Tessalônica, capítulo 5, 23 a 24, diz: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também vos dará. Fiel é o que vos chama, o qual também vos dará. A herança que o Senhor concede ao seu povo é ampla. Existe espaço suficiente para todos na glória do Senhor. Mas é restrito. Não queira mudar as condições divinas, queira aceitar as condições divinas, arrependimento e fé. A herança do Senhor é terrena, porque nós já passamos a desfrutar da bênção do Senhor, a bênção especial, salvadora, desde que nós cremos no Senhor. Mas ela é também celestial, eterna, perfeita e imutável. A herança que o Senhor preparou para o seu povo é fiel e graciosa, porque Deus não volta atrás na sua promessa, e tudo é produto da sua bondade para conosco. Que Deus assim conceda a cada um de nós o alimento espiritual em nossas lutas. Existe herança divina para o seu povo, eterna, perfeita e glória. Conjunto, por favor. Apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristezas, não mais temor. Junto com os anjos
tristezas, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, Ele vem. Ele virá buscar. E quem estiver pronto com Ele irá. Na sua glória com Ele morar. Ele vem. Não mais tristezas, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, Ele vem. O Rei está voltando. O Rei está voltando. A trombeta está soando. O meu nome irá chamar. Sim, o Rei está voltando. O Rei está voltando. Aleluia. Ele vem me buscar. O Rei está voltando. O Rei está voltando. A trombeta está soando. O meu nome irá chamar. Sim, o Rei está voltando. Sim, o Rei está voltando. Aleluia. Ele vem me buscar. Os irmãos poderiam aguardar. Sim, os irmãos podem aguardar um pouquinho, depois da oração, continuem cantando. Sim, nós cremos, o Rei está voltando. Não deixe o seu coração dividido, porque Deus te criou e Deus te chamou para que o seu coração esteja nele. O mundo quer roubar o seu coração. Não coloque o seu coração em pessoas, em personagens mesmo eclesiásticos. Nós vivemos uma época em que sobressai o nome de homens e não o nome do Rei que está voltando. Na herança de Canaã sobressaiu o nome do Senhor. Yahvé, Yahvé, Yahvé. Repetiu 3 vezes. O Senhor prometeu, o Senhor deu, o Senhor entregou. Ah, meus queridos, que os nossos olhos possam contemplar o Rei, o comandante, o Senhor, e que o nosso coração não esteja dividido, seja dele e somente dele. Oremos. Pai, adoramos a Ti. Só Tu és Rei, só Tu és Senhor. O Senhor é o Deus que estabelece aliança e promete herança ao Teu povo. Mas és também o Deus que luta pelo Seu povo. O Deus que faz cumprir cada detalhe da Tua promessa. Como vimos na Tua palavra, existe em Ti graça e fidelidade. Ajuda-nos, Pai, para que na terra vivamos diante de Ti, desfrutando do Teu favor, mas permita, Pai, que caminhemos com o coração diante do Senhor para Canaã celestial, a herança eterna e o verdadeiro repouso que o Senhor prometeu ao Teu povo. Pai, em o nome de Jesus eu oro ao Senhor por todas as pessoas aqui presentes,
trabalha, Senhor, em cada coração. Aquele coração que está tão apegado a este mundo, liberta, Senhor. Aquele coração que está dividido, oferte-lhe consagração nesta noite. Aquele coração que está temeroso, traga, Senhor, a tua paz. Aquele coração que vive a idolatria, servindo a homens, ó Deus, liberta para que possamos contemplar a Ti, somente a Ti. Assim conduza as nossas vidas em paz nesta noite. Abençoe as nossas famílias, Senhor. A vida desta igreja, para que a mesma seja achada íntegra na Tua presença. E que o Espírito Santo dirija todo este Teu povo, as nossas vidas, em obediência, em adoração, em comunhão e em júbilo diante de Ti. Abençoe, Senhor, nossos irmãos em tratamento de saúde. No nome santo de Jesus, opera, ó Deus, com poder e graça na vida deles, fortalecendo-lhes na fé, que em qualquer circunstância tenham paz em Ti. E opera, ó Deus, o restabelecimento da saúde deles. Pai, em o nome de Jesus, dê a Tua paz. Converta a Ti os corações incrédulos. Livra os que têm sido tentados e fortaleça a fé de todo o Teu povo. Oramos em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam convosco hoje e para todos sempre. Amém. O Rei está voltando.